Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o seu podcast da Academia Evoque, do Mundo Fitness. Tem muito conteúdo aqui, não só do Mundo Fitness, mas outros conteúdos. Liderança, interpessoal, tudo que envolve pessoas, bem-estar, saúde, fitness, tem aqui no EvoqueCast, certo? E antes de começar, de apresentar o nosso convidado, certo? Queria falar para vocês, Evoque Collection, ó, tá tendo ainda algumas camisetas ainda, se você quer essa camiseta da primeira coleção, ainda tem que clicar no nosso link aí embaixo, certo? Que ainda tá tendo a primeira coleção, já tá vindo outra coleção muito boa, muito legal, então não perde tempo, já fica ligado, porque a gente vai soltar nos próximos dias aí a nova coleção, a coleção de inverno, certo? É inverno, né? Depois do verão, tô certo? Eu acho que é inverno. Eu acho que é isso. Outono, inverno. Outra estação que vai vir aí a próxima. Essa é a coleção, irmão. Então, vamos pra cima. E hoje tô aqui com ele, fenômeno Henricão, gestor contábil tributário. Eu, particularmente, aprendi um pouco com o Ben sobre isso nos últimos podcasts, mas o Henricão vai explicar um pouquinho mais sobre a carreira dele, sobre ele. Enfim, irmão, seja bem-vindo, se apresenta aí, fica à vontade. Obrigado, Andrezão. Prazer estar aqui. Show, irmão. Né? Falar um pouco aí da minha trajetória, antes da Evoque, agora na Evoque, e um pouquinho aí da área tributária, que não tem como deixar de falar, né? É isso aí. Eu sou Henrique, né? Vidigal, fiz um ano de Evoque dia 8 de abril. Que legal. Né? E tenho 42 anos de idade. Não parece, Deus do céu, irmão, parece bem menos. Obrigado. Tenho 42 anos, uma filhinha de 8, a Clara. Que linda. Né? E moro em Diadema, Sim. mas sou natural de São Caetano do Sul, né? E é um retorno para São Caetano, a vinda da Evoque. Legal. Né? Depois de muitos anos aí sem frequentar essa região, voltei para Evoque, né? Eu comecei, Andrezão, desde jovenzinho, né, a trabalhar, então fiz vários cursos aí, antes, nos anos 90, tinha muitos cursos profissionalizantes, né, então desde marketing, financeiro, administração, e fiz esses cursinhos, fiz computação, que era o que tinha na época, e um desses cursos ele encaminhava os jovens para o mercado de trabalho, né, Sim. e foi numa desses encaminhamentos que eu comecei a trabalhar como office boy, né. Office boy, pra quem não sabe, hoje em dia não existe mais office boy. Os motoboys pegaram os motoboys pegaram o trabalho. Office boy era um menino que ele ia no banco, ele ia levar um documento ali, um documento aqui, certo? Exato. Era isso, eu já fui office boy também, irmão. Você também é old school. Não. Aí era esse rapaz. Vamos dizer que ele era um estagiário, fazia tudo dentro do escritório ou de algum lugar, mas também fazia essas correrias de ir no banco, levar documento, cartório, é isso aí. Padaria, comprava o café da galera, comprava a coca do almoço, é isso. É isso aí, Andrezão. Teve a vivência também. Vivi muito isso. Fui muito humilhado também, cara. Eu acho que é uma profissão que ajudava muito a galera da minha faixa etária a perceber o que é o trabalho. Sim. Né? Você não ter ego e você fazer o que precisa ser feito. É isso. Né? Então foi uma bela porta de entrada aí para esse ramo que eu tô hoje, porque é um ramo que tributário precisa de muita disciplina, precisa de muita resiliência, tranquilidade, muito estudo. Sim. Né? Então foi fundamental no que eu faço hoje, esse início lá atrás, como office boy, né? Então fiquei por um ano na Secretaria de Educação de Diadema. Saí, fui para uma outra empresa, também já como office boy interno, aí já era uma promoção, eu já ficava interno. Que beleza, entendeu? Só ia de sala em sala. De sala em sala, e aí fazia arquivo, fazia tudo. Nessa empresa fui pro setor de recebimento, então chegava lá o caminhão com a nota fiscal, eu batia a nota fiscal com o pedido de compra, tudo manual, liberava, pesava, entrava, era uma indústria de poliuretanos, a Trorion SA, não sei se você chegou a conhecer. Sim. Foi nos anos 70, chegou a ser a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Uau. Melhor até do que muitas metalúrgicas, né? Caramba. E aí a má administração fez com que essa empresa viesse à falência. Sim. Né? Fiquei por 7 anos, saí com dor no coração, mas eu não tive que vender colchões para receber em colchões a minha rescisão.
Mas foi um aprendizado muito grande. E aí de lá para cá, continuei nesse mercado, né? Nesse ramo tributário. Por fim, a minha última experiência, antes da Evoque, as minhas últimas experiências, vou falar um pouco de como eu entrei na parte de gestão, né? A história é Sim, um pouco longa, então vou sim. tentar resumir um Fica à pouco, vontade, irmão. né? E então uma virada também profissional para mim foi entrar numa multinacional numa software house, né? A Procwork, Sim, né? E então na época ela era a principal parceira do SAP no Brasil, sim. né? Então todas as grandes empresas aí do Brasil que tinham negócios no exterior, matriz no exterior, né? Grandes empresas mesmo, elas tinham SAP, né? Então precisava da sonda da Procwork para ir lá e customizar o SAP, né? O SAP é um software alemão e ele não atendia a legislação brasileira, né? Certo. As softwares nacionais, inclusive, que hoje ainda não atendem 100%, dada a quantidade de mudança e tal. Você imagina naquela época, lá nos 2000, um software Certo. alemão, né? Então, nessa empresa, eu exerci as funções de analista fiscal, consultor, né? Uma pequena diferença aí é que, como consultor, então eu ia aos clientes, né? Certo. Fazia mapeamento do cenário dele, então verificava as operações, produtos, etc. E a partir daí eu fazia uma especificação funcional para o ABAP, desenvolvedor do SAP, entrar com a customização no sistema, Tá. né? Então eu era a interface entre o usuário e o desenvolvedor, Tá. né? Então o usuário me falava, eu traduzia para o desenvolvedor, ele aplicava no SAP, né? E aí a gente homologava, gerava os relatórios, as Sim. apurações. Ok, é Caramba. isso que a legislação pede? Bem complexo, né? É complexo, é demorado. E aí você, nesse cenário, foi onde eu comecei a lidar com o início de gestão de projetos e pessoas, né? Sim. Porque você, Liderar de fato. você lidera o processo, né? Como consultor, você lidera. Então, você dá um gás em determinadas linhas da atividade, né? Então, você tem uma tarefa muito grande, você tem que falar com a pessoa do fiscal, você tem que falar com a pessoa de vendas, você tem que falar com a pessoa de compras. São muitas frentes. Então, a gente aprende a criar fases de projeto, né? E prazos específicos para cada fase, Sim. né? E urgências. Então, há tarefas em que você consegue trazer mais para cá, há tarefas que você demanda um tempo maior, né? Então aí começou em mim uma gestão não só de pessoas, mas de projetos, de tarefas, de atividades. Tinha alguém, desculpa, Henrique, tinha alguém Imagina. que te auxiliava nisso, nesse começo, assim? Você lembra de alguém, tipo, ó, esse cara me ensinou, não precisa, óbvio, falar nome, mas tinha alguns exemplos, assim, que você Tinha. tinha? Tinha sim. Eu entrei muito cru, né? O que eu Sim, sabia era a parte fiscal. Eu era um analista júnior, sim, praticamente, né? E na minha primeira semana nessa empresa, eu fui para um projeto da Boticário, em São José dos Pinhais. sim. E aí eu fui como consultor sombra. Essa figura de consultor sombra existe até hoje. Qualquer software que você vai implantar, qualquer sistema de auditoria, que vai uma empresa terceirizada lá na sua empresa fazer mapeamento, entrevista com os usuários, Sim, né, para configurar o sistema. Normalmente você tem lá um analista sênior, o gestor vai nos primeiros dias, né? Então a equipe de projetos é composta assim: o gestor, o analista sênior tá. e o sombra que vai lá para acompanhar, mais observar, anotar, aprender, Sim. porque dali É mais sempre um algumas. aprendiz, É vamos um dizer assim, aprendiz, é um maioria aprendiz. das vezes. Exato. Então você vai em 1, 2, 3, 4 clientes, depois você, dependendo Legal. da sua evolução, você já vai como analista mesmo, e aí você leva um Sim, sombra para sim. você ensinar, entendeu? Vai passando o bastão aí. Então foi assim. E aí fui como sombra nesse projeto, fiquei lá por 6 meses, um período corrido, porque eu tive que trancar a faculdade, faltei Ó, muito. Não tinha EAD na época, não tinha sim, EAD, então era aham. presencial. Estudava na Metodista ali no Rude Ramos. Tive que trancar a faculdade, depois retomei, né? Faculdade de Ciências Contábeis, Sim, né? Até pulei essa parte, mas voltando um pouquinho na Trollhättan, antes de ir para essa empresa, eu prestei vestibular para várias áreas, né? Só voltando um pouco aqui na linha do tempo. Então eu prestei para arquitetura e urbanismo, oxi, do nada? do nada. Eu gostava, eu gosto de desenhar, eu tenho Sim, esse lado meio artístico aí. que legal. Não sou um artista, nem me sinto, mas eu gosto, sou curioso. Aí prestei para arquitetura e urbanismo, para história, Caramba. ciências sociais, para vários cursos.
e contábeis. Aí passei em todos os cursos, né? Passei USP, passei na fundação e tal. Aí falei pro meu chefe, olha, eu preciso de ajuda para pagar a faculdade, né? Meu salário aqui não dá só. E ele falou, não, faz contábeis que eu te ajudo a pagar. Aí fui para contábeis. Eu já estava na área, Sim. mas ainda profissionalmente não sabia se É era isso que eu aquilo ia que eu te queria. perguntar. Falei, como que você foi pra. Pois é. Fui colocado. Fui colocado, a vida foi me levando. E aí, realmente, eu entrei no contábeis de cara, Sim, e aí eu segui, né? Então, foi aí que eu entrei legal. academicamente na Sim, contabilidade, né? E aí, na Sonda, na Procwork, eu falo Sonda porque depois ela foi comprada sim. pela Sonda, que é uma espanhola. E aí, fiquei por 4 anos como consultor, e saí, fui para uma outra oportunidade na IOB, né? É uma empresa de inteligência fiscal, né? Então, é uma empresa consultiva, né? Então, se você tem uma empresa, você está com dúvida como eu recolho o IRPJ, qual o prazo legal, qual a alíquota de ICMS se eu vender de São Paulo Meu para o Deus do céu. Rio. A IOB está lá e te diz como fazer, Sim, né? Basicamente é isso. E só que quando eu fui para a IOB, além dessa parte de consultoria, ela estava iniciando um projeto embrionário de software, de criar um software de auditoria, tá. né? E aí, como eu já tinha essa experiência de lidar com software na Sonda, na Procore, na Sonda Procore, eu fui para lá, né, para esse desafio, né? Não fui como gestor, mas eu fui como um analista sênior ali tributário, né? E o que eu fazia? A IOB tinha contratado um terceiro, que era uma fábrica de software. A IOB entrava com conhecimento tributário Sim, e colocava no software. Bem parecido com o que eu fazia lá no sim, sim. SAP, né? Aham. E aí eu conduzia a parte tributária e tinha uma outra consultora que ela coordenava a parte contábil, né? Então a gente desenhava as regras. Isso aí foi começo do SPED, né? Que é o SPED é a digitalização das obrigações acessórias, né? Por parte da Receita Federal e do Estado. Então tudo que vai na sua nota fiscal, o governo junta no final do mês e separa. Aqui é IR, aqui é PIS, aqui é COFINS, aqui é ICMS, Meu aqui é Deus do céu. ISS, né? Se o fornecedor está com o CNPJ com problema, então já vou separar aqui porque eu vou te fiscalizar, vou fiscalizar ele. Tá. Tudo a partir da nota é formado o SPED fiscal. E foi o começo disso, né? Então, eu cheguei no boom do SPED. Então, cheguei a trabalhar também, fazia parte da minha atividade na IOB, manter um blog que falava sobre legislação, Caramba, né? Então, eu era moderador lá do blog, estava que começando legal. essa coisa aí de blog, mas a demanda era muito alta, não Sim. consegui ficar por muito tempo. E eu dei alguns cursos também, né, no prédio da Paulista da IOB, né? Foi uma dificuldade, porque eu era muito jovem, então eu dava curso para contadores, já na faixa etária que eu tô Sim, hoje. é. Eu com 20 e poucos anos, e o pessoal olhava para mim, olha esse garoto aí, querendo me ensinar o que é Caramba, nota fiscal eletrônica, o que é SPED, mas realmente era algo novo para eles, que né? legal. As pessoas estavam ainda muito acostumadas com a questão de papel, né? Questão antiga. Exato. Você Então, chegou, você vê que você chegou nessa mudança forte, assim? Você pegou essa mudança forte, vamos dizer assim, da tecnologia mesmo? eu peguei a virada, eu peguei as duas etapas. É, então. Eu peguei a parte de papel e a virada tecnológica mesmo, Que para legal. digitalização, né, arquivos magnéticos e sistemas. Como, Eike, uma pergunta que me vê assim, como que um escritório, vamos dizer assim, escritório ganha dinheiro com isso? Tipo, como que é cobrado isso, sabe? Tipo, o escritório cobra pelo trabalho, cobra uma porcentagem para fazer toda essa. Porque, querendo ou não, é um conselho, né? É uma espécie do trabalho assim que faz, de contábil, vamos dizer assim, que, querendo ou não, é um conselheiro também, entra nisso, não entra? Sim, claro, Como que ganha dinheiro assim um escritório aleatório? Vai, eu tenho uma empresa, contrata um escritório para isso. Como que ganha? Como que é esse acordo? Fala, ó, tudo que você. Enfim, fala aí pra gente aí. é isso aí. Não, você tem razão, é isso mesmo. O contador é Porque às assim, vezes fica como... muito vago pra galera. Falando, tá, mas como que ganha dinheiro? Eu fecho um pacote? Fecho um valor? Como que é isso? Legal, ótima pergunta. O papel do escritório mudou também com essa virada, Uhum, né? Então, eu fui sócio de um escritório por 4 anos,
né? Legal. E a gente tinha uma mentalidade um pouco diferente, que entra nesse conceito que você falou de consultivo mesmo, sabe? Porque o contador, claro, dependendo do perfil do cliente, você tinha um trabalho mais de como que funciona a precificação, como que eu ganho dinheiro. Depende do perfil do cliente, né? Tá. Então, se eu vou pegar um MEI, um Simples Nacional, é meio salário mínimo. Se eu vou fazer uma declaração do imposto de renda, dependendo do que tem na declaração, é R$ 300. Sim. Mas não, a gente vai fechar um pacote, um contrato anual, né? Então, você precifica pelo volume de notas fiscais, Tá. pelo regime tributário do cliente, né? Pela quantidade de É, CNPJs. porque às vezes o cliente chega em você e fala, não quero fazer nada. Você faz tudo aí pra mim, eu não quero fazer nota, não quero fazer nada, você que faz tudo. E aí sim, aí você vai precificando dentro disso? Exatamente. Tem esse modelo também. Tem um modelo onde você faz toda a operação, inclusive você como escritório, você pode trabalhar no outsourcing, né, que é pegar consultores seus e deixá-los alocados no cliente, Legal. né? Então, vai ser um braço seu lá no cliente, prestando serviço, Sim. né? O cliente ele não vai ter os custos com relação à previdência social, né? Porque ele vai ter um prestador de serviço lá dentro Sim. que vai fazer tudo. Então, o funcionário é meu que está lá na sua empresa fazendo tudo, como se fosse um Uhum. funcionário seu. Esse é um modelo, aí você cobra, você fecha um pacote também anual, né? E tem outras questões também que hoje é muito aberta a forma de precificar o serviço do escritório Sim. contábil, porque você pode atuar apenas como, por exemplo, há trabalhos que o escritório faz de compensação de créditos de ICMS. O Tá. governo federal, o STF, há alguns anos, ele, ele viu que estava sendo cobrado o ICMS duas vezes, né? O PIS e COFINS duas vezes. Sim. Então, ele falou, ó, não tira o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e refaz o cálculo. Então você teve uma redução aí. E as empresas que recolheram com o ICMS, então eu tenho R$ 100, o ICMS já está lá dentro. Sobre esses 100 eu calculei PIS e COFINS. O que a Receita falou? Tira 18% dessa base e calcula o PIS e COFINS em cima dos 82, né? Tá. Tudo que sobrou. E uma forma dos escritórios ganharem muito dinheiro foi entrar com ações com mandatos de segurança, né? Então você tem a sua empresa, eu vou pegar os últimos 5 anos da sua empresa que você recolheu imposto cheio Sim. e vou falar, olha, abate o ICMS daqui. E eu não cobro para fazer esse trabalho. Eu cobro quando você tem a causa ganha um percentual do valor que você teve de volta. Sim. Sim. Entendeu? Então é uma cobrança que é feita só no fim do projeto. E normalmente os contadores é um trabalho em paralelo com os advogados, Uhum. né? Eu vejo a parte de cálculo, de composição de valores, e um advogado parceiro é responsável por entrar com a ação, Entendi. em juízo para reaver esses valores que você pagou a maior nos Sim. últimos 5 anos. Teve muita causa ganha, hoje em dia estão falando em mudar isso, Tá. mas quem pegou esse boom na época Sim. conseguiu fazer boas receitas. Que legal. Nossa, aleatório, vim para um rolê aleatório. Tá, tá, mas continua contando aí da sua trajetória para chegar na Evoque aí pra gente. Então eu fiquei na Sonda, fui para a IOB, lá desenvolvemos o IOB Editor Eletrônico, e aí eu tive um convite para voltar para a Sonda. Por que Sonda? Começou como Procwork, Sim. fiquei 4 anos como consultor, e uma multinacional espanhola comprou a Procwork. Então ela, em nível de fábrica de software, ela só perdia para a Microsoft à época. Uau. Era enorme, na Europa inteira, grande parte da Europa, na Espanha, né, principalmente Espanha. Para você ter ideia, todos os órgãos do governo, metrô, softwares para ônibus, toda a parte de automatização tecnológica na É Espanha deles. era a Sonda que fazia. Eles fizeram toda a parte de TI do Itaquerão. Caramba. Toda a parte de infra, de TI foi a Sonda que fez. É uma empresa muito grande, pouco conhecida no Brasil, Sim. hoje já deve estar mais conhecida, né? E aí, com a vinda da Sonda para o Brasil, eu tive um convite para voltar, para retornar para a empresa, e aí retornei já como gerente de projetos, né? Sim. É um pouco do que o consultor fazia, né? Porém com novas atribuições. Eu tinha que cuidar de uma equipe de 16 pessoas, de 18 Caramba. pessoas, né? Caramba. Então eu tinha consultores que faziam reporte para o México, eu tinha consultores que ficavam em Minas, eu tinha consultores internos, então era Sim. outra responsabilidade, né? E aí que efetivamente eu
Virou um comecei gestor a de ser fato. gestor mesmo, né? Tive uma diretoria muito forte, muito incisiva na cobrança. Sim, A princípio foi um choque para mim, mas foi bom porque eu aprendi muito, né? sim. Lá eu aprendi a utilizar métodos de coordenação, de gestão de tarefas, de pessoas. Tive que fazer alguns cursos na área, porque eu pensei que eu já sabia alguma coisa, mas não Aham, sabia, né? Então aprendi bastante e o desafio maior que eu tive foi lidar com as expectativas dos colaboradores e a sim. expectativa da empresa, né? Era um cenário onde eu não tinha uma equipe pronta para fazer aquele trabalho. Tá. Muitas vezes eu tinha que estar na linha de frente, né? E até cheguei a ser chamado a atenção em alguns momentos pela minha diretoria, porque eu estava saindo das minhas tarefas para ir Sim, lá no operacional mesmo, né? sim. Eu tenho esse perfil, eu sou hands-on mesmo. Eu vou lá e faço, e explico, eu faço junto, faço duas, faço três, faço quatro. Quantas vezes precisar, a gente vai fazer junto, né? Legal. Não tenho, explico, tranquilo. Só que aí eu deixei o meu lado de gestor um pouco prejudicado, né? Sim, Mas fiquei por 4 anos como gerente de projetos, né? Então foram um total de 8 anos nessa empresa. E aí chegou um momento que eu já estava cansado da empresa, acho que já não estava mais feliz no trabalho, né? E aí eu resolvi sair, né? Fizemos um acordo e eu saí dessa empresa e fui para a Price sim, Waterhouse. Lá como consultor também, fiquei por 2 anos. Não fazia gestão de pessoas, mas fazia gestão de vários clientes, né? sim, Então eu era responsável por sanar dúvidas. Esse papel consultivo também eu sim, fazia, né? Eu quero fazer uma operação de transferência para minha filial, o que que você acha? Manda como transferência? Tem CMS? Não tem? sim. Então fazia esse papel consultivo, Que é um papel muito, muito forte, né, nessa área, assim, né, de consultivo mesmo, né? muito Porque forte e muito você, valorizado. querendo ou não, é conselheiro do negócio de uma empresa grande. Você que vai dar um conselho para um dono de uma empresa fazer uma filial, fazer uma franquia, sei lá, né? Então é muito importante, né, Henrique? Sim, é importantíssimo e de muita responsabilidade, né? Muita, O complicado disso é o prazo que às vezes você tem para dar orientação, né? sim. Há situações em que você precisa de um estudo maior. E às vezes o cara tá com um negócio para amanhã e querendo que você dê um conselho para ele agora. Exatamente. Esse é o X, é a diferenciação que eu faço um pouco da parte tributária da contábil, né? Sim, Porque a contábil, ela formaliza os fatos acontecidos, né? tá, A origem do fato tá. contábil é o quê? É a nota. Uhum, Antes disso, antes da nota, o empreendedor, o empresário, ele pensa numa operação, né? Pô, eu quero montar uma empresa, né? Eu vou fazer o que nessa empresa? Vou prestar serviço, vou comprar e vou revender. É um processo bem anterior à nota. sim, Então aí o consultor, o contador, ele entra bem antes da nota, né? Então sim. você É, avalia o negócio. então, mas na maioria das vezes o cara já tá com tudo pronto, já fez a empresa do jeito que quis fazer, vamos dizer assim, e chega para você com a bucha já fala, ó, essa é minha empresa e eu preciso fazer isso daqui. Aí você olha e fala, irmão, essa aí não era para ser essa empresa aí, era aqui o seu negócio. Como que é isso, irmão? Acontece muito. Acontece. E vou te falar, acontece muito com empresas grandes, inclusive. Caramba. Eu já peguei situações onde a empresa tinha que fazer uma remessa. Né? E tem toda uma questão. Se você faz uma remessa, pressupõe que vai ter um retorno também. Eu não vou tentar não ficar muito na tecnicidade, Aham, tá. senão fica chato. Mas assim, você vai mandar uma remessa para beneficiamento. Eu vou mandar uma camisa para a empresa X e ela vai fazer a estampa e vai voltar para mim, Certo. certo? Tem prazo legal para isso acontecer, né? Tá. Então tem a remessa, tem o retorno, só que ela não mandou como remessa, ela mandou como outras saídas, que é uma outra operação fiscal. E aí, como eu justifico o ICMS que o cara que colocou a estampa na minha camisa, ele colocou a estampa, ele cobrou sobre isso, né? Tá. Então, você que faz um beneficiamento em qualquer produto que seja, você cobra sobre isso e você paga o Uhum. imposto sobre essa receita, Sim. né? Só que como eu vou justificar essa sua operação se não tem o retorno?
Por quê? Eu não mandei remessa, não pode ter retorno. Sim. Como que você Não vai tem retornar pressão. algo que não... E aí, Henrique, o que eu faço? Eu preciso aqui. O cara industrializou a minha camisa. Ele colocou lá o logotipo, tá cobrando aqui sobre o material que ele empregou na camisa. Certo. Eu falei, então, você mandou com outras saídas. E aí você tem que dar um jeito, assim, a gente chama de elisão fiscal. Sim. Não é algo legal, algo dentro da lei. Você vai pesquisar alguma hipótese que não onere o fisco, que não onere o seu fornecedor ou Sim. prestador, e você enquadra, né? Em algumas situações dá ok, né? Você não tem maiores empecilhos, Sim. né? Mas há situações em que o fisco ele quer saber melhor o que aconteceu ali, Sim. né? E aí você fala, olha, eu mandei Nossa. essa operação, o prazo para cancelamento da nota fiscal já tinha sido expirado, não conseguia mais cancelar, o meu Certo. prestador já tinha feito o serviço, né? Então existe muito você tratar o fato que já começou errado, e aí você vai Aham. com um paliativo ali, né? Caramba, É, mano, o é mais muito... dentro do possível para que ninguém seja onerado, porque o fisco ele é muito eficiente, né? Sim. Eu falo que o fisco do Brasil é o mais eficiente do mundo em fiscalização. Mencionei ontem, inclusive, numa oportunidade, nessa época onde eu estava na IOB, estava dando curso e tal, foi bem a época onde a Receita Federal comprou um servidor chamado T-Rex, né? E tem um outro lá que é o Harpia. É uma ave predadora, essa Harpia aí. E, inclusive, a venda não é permitida em alguns países, de Ó, tanta potência que esses servidores têm. Então, sim. um hacker pode usá-los para mandar um vírus e parar todo o sistema de um Caramba. governo. Então, são poucos países que têm esses softwares. E a Sim. Receita comprou para aumentar o seu poder de fiscalização. Meu Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. O quanto antes os clientes, né, os contribuintes conversarem com o contador antes de realizar a operação, mais fácil fica, Sim. né? Não necessariamente a gente vai ter a resposta para tudo ali no primeiro momento, né? Inclusive, como eu falei, na Evoque tô aprendendo muito na Evoque, né? Mas é importante bater um papo com o contador antes de qualquer Legal. operação, né? Legal. E já que a gente falou da Evoque, trazendo um pouco para a Evoque, como é essa sua experiência? Porque deve ser novo para você nesse ramo de academias e tudo mais. Não Sim. sei se você já teve outro ramo perto disso, mas como que é? Você é muita diferença assim de mercado, vai? Nem você veio da tecnologia e aí depois você vem para uma área de academias, do fitness. É muito diferente essa parte? É bastante. Bastante, Andrezão. É mais simples em relação à Tá. operação, né? Se você pega uma indústria, por exemplo, no escritório e nas consultorias onde eu trabalhei, nós atendíamos empresas que faziam importação, que fabricavam, então, Sim. comércios, grandes varejistas, o ramo de atividade influencia também, né? Por exemplo, a Amanco Farmacêutica já foi, a Amanco, a MS Farmacêutica foi meu cliente, então Sim. o ramo de farmácia é totalmente peculiar. Caramba. Cosméticos é outra escrituração fiscal, são outras regras. Sim. Indústria, dependendo da indústria que você está, se é automobilística é uma regra, se é poliuretano química é outra regra. Então, Ó, eu lidei com todos esses perfis, né? sim. Mas academia nunca tinha lidado. Então, em comparação com esses outros segmentos que eu atuei, não é tão complexo, né? Porém, é uma questão que eu vejo nesse ramo de atividade, que é a presença forte do fisco municipal, né? O ramo da saúde e fitness cresce muito no Brasil, Sim. né? E o fisco municipal ele vai para cima das grandes empresas, das que estão em evidência, das grandes redes, né? Sim. E aí ele vai para as empresas solicitando uma série de alvarás e de liberações, de licenças, né? Então, esse eu vejo que hoje é o maior desafio na Evoque, né? Atender, cada município tem a sua regra. Sim. Existe meio que uma regra uniformizada, Geral. mas há particularidades, né, do município, enfim. Então, esse é o maior desafio, né? Outro desafio que eu vejo no ramo de academias é que a gente lida muito com pessoas, né? Nossa receita são pessoas, Sim. né? Então, eu vejo que a Evoque tem uma visão muito grande sobre isso, de valorização mesmo do aluno e de manter o ambiente. Isso é muito importante, é muito legal, é algo que eu não tinha visto nos outros segmentos Que nos quais legal. eu atuei. A visão humana da Evoque é muito forte, Sim. né?
Nosso patrimônio são os nossos funcionários e os nossos clientes, né? Sim. Os funcionários geram, junto com os clientes, geram a receita, né? Enfim. Então, é um ramo que eu estou gostando muito. A Evoque, dada essa grande expansão dela, proporciona muita possibilidade para os seus funcionários, né? Eu comecei há um ano como consultor, como analista, e recentemente assumi a cadeira de gestor do departamento, né? Legal. O Ben Wilson agora é um dos heads da empresa, né? Bem mais nessa parte consultiva que você Sim. comentou, né? Que tá bem por dentro ali mesmo da administração do negócio como um todo, né? E hoje na equipe eu agradeço muito ao Everton, que é o meu braço esquerdo, e a Eliane, que é meu braço direito. O Legal. Everton no contábil, a Eliane no tributário. Que bacana. E aos poucos eu venho ali desenvolvendo o meu trabalho, consegui trazer algumas melhorias para a empresa, alguns softwares Bacana. que proporcionam cruzamento de obrigações acessórias para automatizar processos, né? Sim. São muitas empresas e quanto mais a gente sair do Excel, mais fácil a gente ter informação na mão, Sim. né? Então eu trouxe software que eu já conhecia, software de mercado de auditoria, desenvolvi com o pessoal do TI, desenvolvemos com o pessoal do TI um BI para trazer uma fotografia do que está atrasado, do que já foi transmitido, foi no Legal. prazo, não foi, né? E a vinda também desse novo software aí, que é um ERP de verdade, então agora a gente vai conseguir integrar todas as informações da empresa, né? Vamos sair bastante do Excel, as Sim. áreas vão se conversar, então o que eu fizer aqui vai refletir em todo o processo. Isso vai ajudar na melhoria, inclusive, da nossa forma de trabalhar, Sim. né? Porque o sistema, ele tem regras, e se você faz algo fora do que está desenhado ali, vai travar, você não vai conseguir errar. Então ele mitiga muito o erro, né? Sim. E está sendo um ótimo desafio. Estou adorando a área, o ambiente é incrível, Que lidar legal. com saúde é muito bom. Como eu comentei contigo, né? Eu pratiquei esporte a minha vida inteira e nunca me vi já me vi trabalhando em academia, mas como instrutor, né? Eu cheguei Sim. a dar aulas de MMA por um período aí com um amigo meu, Que legal. também faixa preta, né? Eu sou Você é faixa preta? sou faixa preta de taekwondo. Eu Caramba, fui campeão mano. Que da sul-americano, hora. brasileiro, Ô, paulista. louco, por que você não falou isso antes? Tive uma vida aí no esporte, tentei vale tudo, mas era muito difícil, não tinha que trabalhar e estudar, né? Sim. Então eu fiz vale tudo, fiz jiu-jitsu, fiz boxe chinês, meu nariz é quebrado do boxe chinês. Caramba. Foi o único osso que eu quebrei no corpo, foi no boxe chinês, foi o meu nariz. Qual que é boxe chinês? Qual que é a diferença? O boxe chinês é um Muay Thai, porém você tem mais possibilidades de chutar de formas diferentes. Ah, tá. Lembrei já como É que um é. Muay Thai, você Aham. usa as 9 armas, né? Mas eu digo que o boxe chinês é inclusive mais violento do que o vale tudo. Sim. Né? É bem violento, tem sujeira no meio da luta. Para quem é da luta vai entender o que é sujeira. Não sei se você já chegou a praticar Sim. luta, mas tem golpe que se dá escondido ali. Então é um esporte muito violento. Caramba. Fiquei por 2 anos e me ajudou a ir pro MMA. Né? Sim. E aí eu fiz jiu-jitsu por 4 anos junto com o MMA. Competi no jiu-jitsu também, peguei um 3º lugar. Com uma semana de Caramba. jiu-jitsu, tem uma história interessante. Entrei no jiu-jitsu, né? E aí o dono da academia era um lutador também. O cara era do Muay Thai, senhorzinho, era um Miyagi maluco. Sim. E aí o sensei falou, ó, pessoal, vai ter o campeonato tal, dia 15, 20 dias. Eu tinha entrado na academia, vai ter um campeonato tal dia, em Diadema. Falei, pô, legal. Falei, sensei, eu quero participar. Falei, não, pô, você tem... Acabou de entrar, garoto. você tem poucos dias aí, espera mais, vai ter outro e tal. Aí não insisti muito, né? Respeito acima de tudo, né? Hierarquia. Eu sou muito... Legal. muito certinho com essa questão de hierarquia e tal. Ok, passou esse dia aí o dono da academia veio e falou, Vin Diesel, você é meio maluco igual eu, né? Já percebi, falou, você quer ir pra esse campeonato? Eu falei, quero. Falei, então, deixa o sensei ir embora que a gente vai treinar aí na academia. Aí o sensei arrumando as coisas lá pra ir embora, eu inventando, fazendo enrolando, ele vai embora, não disso. Falei, não, sensei, já vou. Até que ele ia e eu ficava com o dono da academia treinando. Caramba. Treinava 5 vezes por semana, e aí fui pra esse campeonato. Ainda venci 4 lutas, resolvi no alto, né? Mas aí o pessoal viu que eu não era do jiu-jitsu, me levou pro chão e eu perdi. Já era. Mas foi um desafio legal. Então, que legal, mano. Eu sempre gostei de desafios assim. E aí, trazendo pra vida profissional, né? Evoque foi um desafio, um setor novo. Que bacana. Que eu encarei, né? E gostei próxima à minha residência e tal.
E eu gostei muito, entrei de cabeça e tô muito feliz no Evoque. Que legal, irmão. É um prazer ter você com a gente. É muito bacana saber e conhecer a sua história. Às vezes, né? Passa lá, tá na correria. No escritório é muita gente. Se você acompanha os nossos stories, os nossos vídeos aí, a gente às vezes mostra o nosso escritório lá. É bastante gente e às vezes você não tem oportunidade, né? De conversar, de trocar ideia, de realmente saber quem são as pessoas que trabalham lá. E, pô, que legal, que bacana saber essa sua história, saber que tem uma bagagem muito grande, né? Às vezes a gente olha e fala, pô, mas às vezes a gente vê também que tem uma bagagem muito grande e parabéns, irmão, de verdade. Que da hora. Obrigado, prazer. Que legal. Última pergunta, verdade. Diga. Preciso te fazer uma última pergunta. Se você não fosse nada do que você já fez, não pode ser nem lutador, nem da área contábil, nem. Deixa eu ver o que você falou que você já tentou. Rapaz. Nem artista. Que você acha assim que você gostaria de ser? Óbvio. O que você acha aí que nesse meio. Tá bom, vai, pode. Sem ser da área contábil, sem ser lutador, pode flutuar aí por as outras áreas. Cara, você falou a questão de artista, né? Eu tive uma banda também. Você já fez de tudo também, Ricão, pelo amor de Deus. Eu vivi 43 anos. Caramba. E 20, cara. Que legal, vivi muito irmão. a vida. Minha vida foi muito intensa, cara. Eu não tenho do que reclamar, não. Passei por muita coisa aí. Mas eu acho que eu teria tentado a música. Legal. Teria talvez tentado a música. Ou Você toca alguma coisa? Eu tava aprendendo a tocar gaita. Caramba. É. Aleatório também. Aleatório, total. Tinha bandas que a gente toca. Nós fazíamos cover, basicamente, Sim. né? Então tinha lá de Purple, Led Zeppelin, The Doors. Caramba. E a gente não tinha tecladista na banda. Sim. Eu falei, eu vou fazer o teclado na gaita. E aí comprei uma Uau. gaita e aí fazia o teclado na gaita, improvisava. Então provavelmente eu teria tentado mais ser músico Sim. ou algo voltado às artes. Eu gosto de desenhar, gosto dessas Que coisas bacana, aí. irmão. Algo taurino, né? Dizem que taurino gosta de comer bem, gosta de, Que bacana. de arte. Então eu acho que eu tenho esse lado muito forte em mim aí. Que E legal. algo que me ajudasse a lidar com pessoas também, porque eu gosto. Que bacana. É isso aí. Tem uma gaita aqui pra. Tô brincando. Que bacana, Henricão. Que legal, irmão. Primeiramente, valeu. Obrigado, André. Obrigado, irmão. Muito, como eu falei, muito legal saber da sua história, conhecer um pouco mais sobre você, não somente olhando só a área que você atua ou algo que você faz, mas conhecendo um pouco mais o Henricão aí como pessoa. Muito legal, muito bacana. Quer mandar um recado? Fica à vontade. Agradecimento. Show. O tempo é seu. Eu quero agradecer essa oportunidade, né? É uma possibilidade da gente falar um pouco, né? De nós mesmos. Não é fácil, mas às vezes, é como você colocou, né? A gente tá ali no dia a dia, a gente vê a pessoa ali na correria, às vezes com a cara fechada, concentrado. Você fala, esse cara é muito sério, esse cara, né? E aqui é uma oportunidade um pouco da gente falar mais sendo nós mesmos, né? Sem estar ali na preocupação do prazo. Então, quero agradecer essa oportunidade, dizer que é muito importante isso que a Evoque faz, porque Legal. ajuda também a gente a conhecer os outros colaboradores, né? É isso. Além dos encontros que a gente tem lá na empresa, enfim, das reuniões, aqui é uma outra oportunidade. E agradecer a Evoque, e é isso aí. Muito obrigado a todos, a minha equipe, a empresa. Que legal. Vamos pra cima. É isso. Tamo junto, Henricão. Mais Show. uma vez. Valeu, Andrezão. Obrigado, irmão. Um prazer ter você aqui mais uma vez. Tamo junto. Prazer é meu. Tamo junto. nóis. Gostou desse episódio, irmão? Manda aí nos comentários aí alguma pergunta que você queira fazer, alguma dica, enfim. Deixa nos comentários aí. Deixa um joinha aí também curtindo o nosso programa, o nosso podcast. E é isso aí. Tamo junto, o EvoqueCast. Valeu!